Sinta o abraço do Espírito Santo nessa noite, amém? Hoje eu vou pregar com duas Bíblias, hein? Aí. Ó, Aí sim, pregar duplo hoje. eu quero que você abra comigo a Bíblia lá onde nós estudamos a semana passada. Quem que lembra? Onde nós estudamos semana passada? Carta do apóstolo Paulo ao povo da Galácia. Não é galáxia, é Galácia. Aos Gálatas. Carta aos Gálatas, lá no capítulo 5 hoje. Ainda bem que não é com certeza. Mas galáxia. Eu já ouvi num vídeo, eu já ouvi uma pessoa falando assim. Ele estava pregando para o povo da Galáxia. Coitado. Aquele que nunca errou, né? Que atira a primeira pedra, né? Bom, eu comecei lá no capítulo 1 semana passada, né? Então eu quero dar só uma pincelada aqui para a gente chegar no capítulo 5. Pode abrir sua Bíblia lá no 5. Me espera lá que eu tô chegando. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo, o que ele fez então? Quando ele ficou sabendo que aquele povo estava se esfriando, estava se desviando dos ensinamentos, que Paulo já tinha ido lá pessoalmente, né? E aí chegou uma notícia para ele que aquele povo estava se desviando, eles estavam querendo seguir a lei novamente, eles estavam querendo trazer a lei, né, alguns ensinamentos da lei para a vida deles novamente. Então, quando ele ficou sabendo, ele escreveu a carta aos Gálatas e começou assim no versículo 6 do capítulo 1. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. E aí ele diz, né, que se alguém, até que seja um anjo do céu, ele falou assim, ó, chegar para vocês e pregar um outro evangelho que não seja esse, é anátema, é amaldiçoado. Então, não existe outro, é esse aqui, amém? Bom, aí ele foi, né, dando os ensinamentos novamente, foi chamando a atenção daquele povo. Chegou um determinado momento que ele chamou a atenção do apóstolo Pedro, assim, ele fala cara a cara, porque até o Pedro estava deixando de lado os ensinamentos e praticando coisas que não era para ele fazer. Então ele fala que ele chamou a atenção dele ali, cara a cara, na frente de todo mundo. Então isso Deus faz com a gente hoje. Não é eu que tenho que chegar aqui e chamar a atenção de ninguém. Não, hoje eu tenho que chamar a atenção de fulano na frente de todo mundo. Quem sou eu? Eu tenho que vir trazer a mensagem. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo, né? Quem tiver esfriando, estiver se desviando do caminho, a palavra vai tratar. Então não sou eu. Como fazem por aí alguns pregadores, né? Eles se acham no direito de chegar na igreja lá, subir no púlpito ali, subir no altar e chamar a atenção, talvez, às vezes até fala o nome e lança tudo ali no meio de todo mundo, baseado nisso daqui. E não é isso. No caso aqui, Paulo chamou a atenção de Pedro lá na frente de todo mundo. E hoje? Hoje quem chama a atenção é Deus através do Espírito Santo pela palavra. Amém? A minha função, como eu expliquei a semana passada, minha função é chegar aqui e ensinar, trazer a palavra e trazer o ensinamento que Deus trouxe para mim, para passar para os irmãos. Então não tenho direito de acusar, de falar, de chamar a atenção, de falar você vai, você não vai fazer isso ou não. Eu vou trazer o ensinamento, aí você faz, você obedece se quiser. Porém, se as coisas der errado, né? Então aí você vai se entender com Deus, porque a minha parte eu fiz, correto? Então, até que no capítulo 3, olha como que ele fala para os Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha como que ele estava entendendo que estava aquele povo ali. Depois de ter absorvido o conhecimento através da pregação de Paulo, né? Então ele fala assim, ó, insensatos. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata
é uma pessoa que não tem bom senso, que não tem juízo. Ou seja, um desequilibrado ou irresponsável. Essa é a definição de insensato no dicionário. Todos acharam aí? Eu posso fazer a leitura? É lá no Novo Testamento, tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Nós vamos agora lá no capítulo 5. Carta aos Gálatas aqui tem uma infinidade de ensinamentos pra gente. Capítulo 5. Versículo? Versículo 1, capítulo 5. Fica aí, ó, no capítulo 5 dos Gálatas. Eu vou ler no capítulo anterior, no versículo, ó, antes da gente entrar na leitura. No versículo 17 diz assim, ó: aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções. Então, cuidado com pessoas que tentam te agradar. Amém? O apóstolo Paulo falou, ó, se alguém vos apresentar um outro evangelho que não seja esse, é amaldiçoado, cuidado. Então, aqui, ó, no capítulo 4, versículo 17, então ele fala, ó, aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções. Então, cuidado se alguém tem chegado para você para te agradar, com palavras doces, falando aquilo que você quer escutar e não aquilo que você precisa escutar. Porque a palavra de Deus, Deus vai trazer através da palavra aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Correto? Às vezes eu peço uma palavra para Deus, eu chego no culto e aí eu apanho da palavra. Não do pregador, da palavra. Então Deus está dando para mim o que eu preciso ouvir. Correto? Não o que eu quero. Porque se Deus fosse falar para mim aquilo que eu quero ouvir, que bom que seria, né? Não, mas Deus, a Bíblia fala que Ele repreende o filho que ama. Então se Ele te repreende, é porque Ele te ama. Ele quer que você mude a estratégia, mude a situação. Você tem que fazer a sua parte para que Ele possa fazer a dele. Então cuidado, né? Eu não ia ler isso aqui, mas como eu falo sempre, né? A palavra é de Deus, a obra é de Deus, o rebanho é de Deus. Então Ele trouxe ao meu coração aqui. Então cuidado com as pessoas de boas intenções que fazem um esforço tremendo para te agradar. Olha o que ele diz, eles não agem com boas intenções, mas o seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. Essa palavra aqui, ó, vos isolar, o que eu aprendi sobre isolar? Quem que procura isolar a gente? Nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? É fulano de tal? Não, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra pessoas, é contra principados e potestades. Então, fulano de tal não tem nada de diabólico, ele simplesmente o diabo está usando ele. Ele não é seu inimigo, ele está sendo usado pelo diabo. E qual que é o propósito do diabo? Ele isola a primeira pessoa, ele tira do convívio, ele dá o jeito dele lá, ele é sujo, ele usa das piores estratégias possíveis, e ele usa pessoas que se não tiver ligado com Deus na videira ali, ele usa. A pessoa dá uma brechinha, ele toma a boca da pessoa e ele usa, ele não perde a oportunidade. Ele vai usar da estratégia dele para quê? Para isolar a pessoa. A hora que a pessoa está isolada, sozinha num canto ali, aí ele vai destruir. Então, cuidado com pessoas que chegam com palavras doces para te agradar. Deus não te chamou para você ser agradado e para você ser destruído, para ser isolado e ser destruído. Deus te chamou para ser uma bênção na mão dele, para prosperar. Amém? Para receber na sua vida aqui tudo que ele tem preparado para você. O propósito de Satanás, roubar, matar e destruir, ele não vai poupar esforços para tentar atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Amém?
Então abra o teu olho. Como a Bíblia diz, acorda tu que dormes. Abra o olho. Cuidado com pessoas que têm chegado perto de você com palavras doces, te agradando. Deus não vai chegar agradando ninguém. Ele vai chegar falando, chamando atenção. Por quê? Porque Ele ama. Então se Ele vê que está saindo do trilho ali, Ele vai chamar atenção, não vai te agradar. Amém? Então cuidado. Então agora vamos sim lá para o capítulo 5. Aqui no capítulo 5, então, o apóstolo Paulo agora, ele entra com uma frase aqui, no primeiro versículo, que é doce nos nossos ouvidos, a parte A do versículo. E muita gente isola esse versículo aqui e usa ele como jargão, já virou jargão na boca das pessoas. Olha o que diz aqui, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Termina com uma exclamação aí, ó. Muita gente isola esse trecho do versículo, né? E usa isso como jargão. Não, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então agora eu posso tudo, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então quando ele fala aqui, ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Do que Cristo nos libertou? Da maldição da lei. Lá dos primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, a lei de Moisés. Então as maldições que tem lá na lei, Cristo nos libertou daquilo lá. Amém? Só que um pouco mais adiante ele fala: não useis então dessa liberdade para dar lugar à carne. Então eu tenho que ficar ciente que foi para a liberdade que Cristo me libertou, só que nem por isso eu posso agora sair fazendo o que eu bem entendo, né? Porque tem gente que entende assim: não, agora nós vivemos o tempo da graça, que é o favor imerecido, então Jesus veio, o tempo da lei acabou. Não é bem assim. Por isso ele mesmo falou, repito, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas convém eu fazer tudo o que eu quiser? Não. Amém? Ó, então vamos continuar aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. O que esse povo estava fazendo? Tinha um grupo de pessoas ali que estava instituindo novamente, no meio do Evangelho, algumas práticas, algumas ordenanças lá da lei de Moisés. Principalmente, né, a circuncisão. Então ele fala nos versículos seguintes, ó: eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele desse modo fica obrigado a cumprir toda a lei. Então eles estavam pegando o que eles achavam que era importante e trazendo de volta e implantando aquilo dentro do Evangelho. Então, tinha várias ordenanças ali, várias coisas para eles fazerem de novo, né? A principal que eles queriam: todo homem tinha que ser circuncidado. Para quê? De nada ia servir. Então ele chamou atenção aqui assim, ó: todo homem que se deixar circuncidar, conhecendo agora o Evangelho de Jesus Cristo, automaticamente então ele é obrigado a cumprir toda a lei. Não, eu vou circuncidar, mas eu vou continuar vivendo a graça. Não, se circuncidar, então vai viver da lei. Vai ser justificado na força do braço, lá pela lei. E a lei de Moisés era algo dificílimo de fazer tudo o que estava escrito lá. Tanto que os próprios sacerdotes, eles instituíam aquilo para o povo, mas eles mesmos não cumpriam com tudo aquilo. Tanto que Jesus um dia falou assim, ó: vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Ele estava dizendo assim, ó: vocês são hipócritas. Vocês dão uma carga pesada para o povo carregar, mas vocês mesmos não cumprem as ordenanças. Então, era para cumprir tudo aquilo lá, era difícil. Lembrando que quem está falando tudo isso aqui é uma pessoa que era doutor na lei. Nós vimos na semana passada que ele mesmo lembrou isso para o povo ali na carta, aqui alguns versículos atrás. Ele fala assim, ó: lembrando quem eu era, que eu era zeloso pela lei,
né? Ele superava todos os outros jovens da idade dele que eram estudiosos da lei. Então o Paulo era aquela pessoa dedicada. Mas o que aconteceu? No caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo que fez, depois da oração lá do Ananias, fez com que as escamas caíssem dos olhos dele. E eu percebi durante esses dias, fazendo o estudo aqui, hoje eu conversava sobre isso com o Augusto na hora do almoço. E com a Ana também. A gente estava todos juntos, né? Nós estávamos todos juntos. Estava conversando com ele sobre isso aqui. E nesse estudo da Carta dos Gálatas que eu estou fazendo esses dias, eu já li a Bíblia toda e voltei relendo depois e extraindo ali as mensagens quando Deus traz. Então eu vou me aprofundar no assunto em cada mensagem. Me aprofundando no assunto sobre a Carta aos Gálatas aqui, eu descobri que foi isso que Deus fez comigo quando eu me afastei do ministério ao qual eu congregava. Num determinado momento, num determinado dia ali, as escamas dos meus olhos caíram. Por isso que hoje eu estou aqui, eu me aprofundo no conhecimento ali, eu busco a informação para trazer para os irmãos, e eu falo para os irmãos que nós estamos fazendo diferente, que Deus nos levantou para fazer uma obra diferente. Eu estou aqui ensinando a palavra para os irmãos, sem mistura, sem tempero. E às vezes isso não é chamativo, né? O povo hoje em dia está acostumado com movimento. É campanha, é propósito, né? É da água, é disso, é daquilo, é da muralha. Então tem aquele movimento na igreja. É o mercado da fé. Usa-se isso. Qual que é o princípio principal ali? Arrecadar dinheiro. Eu tenho ensinado para os irmãos, hoje em dia não se é obrigado a devolver dízimo. O dízimo não era em dinheiro. Então Deus não vai esperar você colocar 10% do que você ganha num envelope e colocar aqui em cima ou dentro de uma sacola para Ele te abençoar. Ele é dono de tudo isso daqui, Ele não precisa disso. O que Ele espera de mim e de você? Ele espera que a gente se coloque aqui dentro da palavra. Amém? Ele espera que a gente ouça a palavra e coloque ela em prática. Sem mistura, sem tempero, sem campanha, sem dízimo, sem aquele monte de propósito. Não, Ele quer que a gente aprenda a palavra e coloque ela em prática. Só. Simples assim. Olha como é que é simples. Né? Mas está se fazendo um circo aí fora, a qual eu participei disso por vários anos, e todo mundo está com as escamas nos olhos achando que se Jesus voltar hoje, vai ser salvo, e não vai. Simples assim. E a Bíblia diz que perto do final dos tempos, Deus levantaria um novo povo. Por quê? Deus está vendo essa sujeira, Deus está vendo tudo isso daí. E Ele sabe que se Ele falar assim, Jesus, vai lá arrebatar a minha igreja, Jesus vai vir e vai voltar com pouquíssimas almas. Por quê? O que está sendo ensinado, o que está sendo ministrado por aí, está longe do que Deus espera que seja feito. Então não adianta nada falar assim, ó, o Brasil hoje já superou 50% de evangélico. E daí? Já superou 50% de convertidos realmente que conhecem a palavra e profundamente praticam? Para no dia do arrebatamento Jesus vir e levar as almas que Deus está esperando que vá com eles? Não. Por isso que Ele não voltou ainda. Ele falou que nem Ele sabe o dia que vai voltar. Somente o Pai. Então, ó, vamos voltar para a leitura aqui. Vai pensando nisso que eu estou falando aí, vai meditando. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Ou seja, ele estava dizendo aqui, ó, vocês entraram na graça e agora vocês estão querendo se justificar através da lei, vocês caíram da graça. Vocês saíram fora da graça, do favor imerecido de Deus, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Entretanto, nós, pelo Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança.
Porquanto em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Então ele frisa bem aqui que é pela fé, não é pela lei. Aí ele diz assim no 7, ó: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Então ele estava dizendo assim, ó: vocês estavam indo bem até agora, vocês estavam trilhando o caminho certo até agora. Ó, corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Então, vocês estavam trilhando o caminho certinho, do jeito que tinha que ser. Quem que vos impediu de continuar, de obedecer aquilo que vocês aprenderam, que foi ministrado, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é a graça, o favor imerecido? Versículo 8: quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Olha, quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Quem que tinha chamado esse povo aqui? Deus. Amém? Agora, ó, quem convenceu eles a agir da forma que eles estavam fazendo? Ele está dizendo aqui, ó, não é de Deus, não procede daquele que vos chamou. Então ele estava dizendo assim, ó, esse pessoal que está fazendo isso com vocês, não é de Deus, não. Então cuidado. Voltando no início, cuidado com as pessoas que chegam para te agradar. Então ele está dizendo, ó, quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Quem que chamou? Quem que chamou a cada um de nós? Não foi Deus? Nos chamou, nos escolheu, nos limpou, nos capacitou, fez todo um trabalho aí de purificação, colocou vestes novas, né? Agora chega um filho do Satanás com palavra doce no ouvido da gente, né? E fala aquilo que a gente espera ouvir, porque a palavra doce ela agrada o nosso ego, né? E quem que não gosta de um elogio? Quem que não gosta de ouvir o que quer? Então cuidado, eu torno a frisar, o rebanho é de Deus, a palavra é dele, cuidado. Se não chegou ainda, está prestes a chegar, Deus está trazendo a palavra para te falar. Se já veio, cuidado, e se não veio ainda, cuidado do mesmo jeito, porque Deus está te alertando aí, ó, vai chegar gente com palavrinha doce no seu ouvido aí, cuidado. Ele está dizendo aqui, ó, quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Então ele está dizendo assim, hoje para nós, quem chegar fazendo isso não foi eu que mandei, não. É enviado de outro lugar. Então cuidado. Versículo 9. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Alguns dias eu citei isso daqui, ó, numa outra mensagem. As irmãs que faz bolo, aí quando as irmãs vão fazer um bolo, coloca 1 quilo de farinha, coloca 1 quilo de fermento? Coloca um mínimo, né? Então, ele está dizendo, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então não precisa de muita coisa para estragar o que Deus está fazendo. Um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Então cuidado. Novamente, cuidado. Aguça os seus ouvidos. Busque a sua comunhão com Deus. Se está meio fraco, está meio devagar, não tem orado, não tem buscado, se aproxime de Deus, porque tem gente chegando aí para atrapalhar o que Deus fez. Amém? Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Versículo 13. Caros irmãos, presta atenção nisso. Fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis de liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Ou seja, né? Ele está dizendo assim, ó, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use dessa liberdade como desculpa para se colocar novamente debaixo da vontade da carne. É isso que ele está falando aqui, ó. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Então,
que ele estava chamando a atenção daquele povo lá? Ele chegou num ponto de ele ficar, né, irado. Primeiro ele estava, tem um lugar que fala que ele estava atônito. Ele estava assim, eu não estou acreditando. Sabe quando você vê um negócio e você fica assim, ó, eu não acredito que essa pessoa está fazendo isso? Ele estava assim, atônito. Eu não estou acreditando que aquele povo está agindo dessa forma. Então, na mensagem de hoje, Deus trouxe dessa forma. Cuidado, né, com os enviados de Satanás aí. Agora, ó, presta atenção no 13. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não use da liberdade como desculpa para se colocar debaixo da vontade da carne novamente. Ou seja, lá no início, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se Ele nos libertou da maldição da lei, eu quero falar com os irmãos agora sobre algo que uma pessoa me perguntou essa semana, e eu vou citar isso aqui. Uma pessoa perguntou assim para mim, irmão, as pessoas que congregam lá na sua casa, elas frequentam a quermesse? Eles podem ir na quermesse? Aí, o que os irmãos acham? Vamos fazer os irmãos vão me ajudar agora. O que os irmãos acham? Podem ir na quermesse? E por que não? Que é dedicada ao padroeiro da cidade. Então, aí entra naquela lá. Ah, porque lá é uma festa dedicada a um ídolo, né? Então tudo que fornece lá, tudo que se serve ali é consagrado ao ídolo. E lá na lei está dizendo que a gente tem que se abster do que é consagrado aos ídolos. Não é para a gente consumir, né? Mas nós não estamos vendo aqui que, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Ele libertou da maldição da lei, né? Então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso. É pecado ir lá? Se a gente se aprofundar no conhecimento da palavra, não é pecado. Mas por que então que nós não devemos ir? Abra sua Bíblia aí, ó. 1 Coríntios 8. Não vamos ficar na minha palavra, vamos ficar na palavra de Deus. É um livro antes, algumas páginas só. Primeira carta de Paulo mesmo aos Coríntios, lá no capítulo 8. Então, quando Paulo teve encontro com Cristo, as escamas dos olhos caíram. Em seguida, o que ele fez? Ele fala assim, ó, a partir de então, eu tenho pregado a verdade. Pregado o evangelho do meu Senhor e Salvador. Eu não fui consultar carne nem sangue, nem mesmo os discípulos. Ele foi consultar. Então, Jesus se mostrou para ele, caiu as escamas dos olhos, Jesus revelou para ele o que era para ele fazer. Na semana seguinte, ali nos próximos dias, ele se colocou de pé e ele foi pregar o evangelho. Ele não ficou perguntando para ninguém o que ele devia fazer ou não. E agora é ele que escreveu a carta ao povo de Corinto. Ó. 1 Coríntios 8. Olha o título aqui. Acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois, ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos
E um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos e nem melhores se comermos. Contudo, olha só isso aqui: tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens esse conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, porque em Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra os teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Ou seja, é pecado? Não. Só que eu estou aqui ministrando para os irmãos. Aí chega o final de semana, as pessoas vão lá, ué, aquele ali não é o Márcio que está pastoreando a igreja Recomeçar? O que ele está fazendo aqui na quermesse comendo comida que é sacrificada a ídolos? Né? Aí, se é uma pessoa que é fraca na fé, vamos dizer que é um irmão de um outro ministério aí, a pessoa está fraca na fé. Então se ele pode, então também posso. Aí a pessoa se afasta, se enfraquece, o diabo entra na vida dela, destrói a vida dessa pessoa, ela se afasta, ela esfria, ela não ora, ela perde, vamos falar, vai, ela perde a salvação. A culpa é de quem? É do Márcio. Vai ser cobrado da minha mão. Então, a Bíblia diz assim, ó, se eu for fazer alguma coisa que escandalize o meu irmão, para mim não fazer. Porque se ele se escandalizar e ele se desviar, e ele perder o foco, e Deus perder aquela alma, a culpa é minha, vai ser cobrada da minha mão. Aí eu passo a vida inteirinha perfeito. Chega no dia do juízo, a hora que eu estou diante de Deus lá, vê se o nome dele está escrito no livro da vida, o anjo. Procura lá, Márcio José Cláudio. Não está não, senhor. Então, abre o sapão embaixo de mim lá. Tem volta? Não. Então eu tenho que prestar atenção aqui, agora. Pedro teve uma visão que ele tinha alguns animais que não era para ele comer. Então ofereceram lá para ele, ele falou, jamais eu vou comer alguma coisa que é imunda, que é impura. Deus deu uma visão para ele e falou assim para ele, Pedro, abençoa, mata e come, você não pode tornar impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, então eu chego lá, eu quero comer um frango da quermesse, sendo que eu posso comer de outro lugar, né? Posso assar em casa, posso comer, mas não, tem o capricho que eu quero comer lá. Então eu posso comprar, põe a mão em cima dele, Senhor, abençoa isso aqui em nome de Jesus, está abençoado, agora come. Eu posso. Só que se isso causar tropeço, causar escândalo para meus irmãos, jamais eu devo fazer. Então por isso que a gente não vai. Porque se ele nos libertou da maldição da lei, eu poderia muito bem ir lá sentar, comer, eu não ia jogar bingo, nada, mas eu ia sentar e comer. Só que eu vou escandalizar meus irmãos, então eu não vou por causa disso. Por ser temente a Deus, por andar de acordo com a palavra, então eu não vou. Amém? A festa junina é a mesma coisa. Para quem é que são as festas juninas? Santo Antônio, São Pedro e São João. Para quem conhece a palavra é cristão, ídolos. Então, tudo que é oferecido lá é consagrado a ídolos. Eu posso? Posso. Mas por que eu não vou? Para não escandalizar meus irmãos. Eu sou cristão, eu tenho que andar de acordo. Então, se eu vou escandalizar alguém, eu não vou.
Tem alguns irmãos de alguns outros ministérios aí que ia todo final de semana, comia de tudo, até tomava umas biritas, chegava no sábado e domingo, estava em cima do altar de algumas igrejas por aí, com a Bíblia na mão, de terno e gravata, ministrando. Está escandalizando. E aí postava no store, no negócio lá, eu não lembro o nome. Bonito, com a família inteira, bonito. Está escandalizando pessoas. A pessoa que veio perguntar para mim, quando eu dei essa resposta, em seguida ela falou, fulano de tal que vai, faz, bebe, faz, e no final de semana ele está dentro da igreja, louvando, pregando, dando saudação. Ele vai pagar o preço de muitas almas que vão se desviar do caminho por causa disso. Ele não conhece isso aqui ainda, que nós estamos vendo. E Deus trouxe a mensagem e trouxe para mim trazer para os irmãos. Então eu estou ensinando, como eu falei no início. Eu estou ensinando para os irmãos. Vamos dizer que chega o ano que vem, tem a quermesse lá. Aí o irmão vai. Cuidado. É como se dissesse assim, ó, avisado você foi. Né? Então, se for, é por sua conta e risco. Eu não tenho culpa, porque eu ensinei. Aí é você e Deus. Amém? E algumas coisas mais aí também que se encaixa nisso. Então, tudo que eu for fazer, tudo que você for fazer, que você tiver uma dúvida, pensa assim, será que se eu fizer isso, eu vou escandalizar alguém? Então, se seu coração se entristecer, não faça. Amém? Vamos seguir em frente na leitura aqui. Lá em Gálatas novamente. Lá no capítulo 5, agora no versículo 16. O que tem muito hoje em dia? Ao invés das pessoas se converter, aprender a palavra e levar o que aprende para fora, está acontecendo o inverso. As pessoas vão lá fora e querem implantar dentro da igreja o que elas aprendem lá fora. O caminho inverso. Isso faz parte do esfriamento da igreja, do final dos tempos, da apostasia. Se você procurar na internet vídeos lá de danças, de coisas que estão acontecendo dentro das igrejas por esse mundo afora aí, só Jesus. Gálatas 5, versículo 16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. É fácil resistir às vontades da carne? Não. Então, por isso que ele ensina. Andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Talvez na sua Bíblia está escrito assim, né? Andai em espírito e não cumprireis com as concupiscências da carne. O que é concupiscência? O significado dessa palavra: os desejos desenfreados da carne, aqueles desejos piores, mais fortes, aquele que é dificílimo de resistir. Então, para que a gente possa resistir, ele está ensinando, ó, ande em espírito. O que é andar em espírito? É andar orando? Não. É andar em comunhão com Deus. É ter o seu momento com Deus todo dia, estar firme na palavra, tem o seu tempo de oração, de meditação na palavra. Aonde você está meditando naquela palavra que Deus te deu de manhã. Então, de repente, você está lá na fila do banco, tem alguém que está conversando com você, parou de conversar, de repente você lembra lá, mas Deus me deu um versículo lá, Gálatas 5,16, para mim andar em espírito, para mim não satisfazer a concupiscência da carne. Então, você começa a meditar ali, e vai se aprofundando, e vai meditando ali, está em espírito. Enquanto você está meditando, não está ocupando a cabeça com porcaria, com seta de Satanás. É isso que é andar em espírito, é estar 24 horas por dia ligado com Deus ali. Não tem nada para fazer, coloca um louvor, ora.
coloca uma mensagem no celular lá, assiste a mensagem. Porque se começar a assistir coisa do mundo aí, é lascívia, é pornografia, é mulher quase nua e as músicas hoje em dia. Começa a ouvir uma música aí e é só barbaridade, é só duplo sentido. E tem umas melodias por aí que entra na mente da gente e fica martelando que parece que não passa. É ou não é? Aquilo fica martelando assim que parece que só escuta aquilo, né? As músicas. O que acontecia quando o rei Saul ficava endemoniado? O Davi ia lá, pegava a harpa dele, a Bíblia fala que ele tangia a harpa. Ele não cantava, ele tocava a harpa. E a Bíblia fala que os demônios saíam de Saul. Então a música, o louvor a Deus tem um poder muito grande. Hoje é assim ainda. Então, da mesma forma que o louvor tem um poder muito grande, essas músicas malditas aí que fica martelando aí, Satanás usa disso aí para entrar na mente da gente. Entrando naquilo que eu estava falando, das comidas sacrificadas a ídolo, falando de música agora. Tem uma música que eu gostava, que outro dia ela tocou no celular de um colega lá no trabalho, faltava 5:01, ele estava ouvindo lá, tocou essa música. Aquilo entrou na minha mente assim, e eu lembrei, eu gostava dessa música, e aquela música, só Jeová, ela ficou a tarde inteira na minha cabeça. Aí por causa daquele trechinho da música de 30 segundos lá, aí eu lembrei de lá de trás, de quando eu tocava violão na missa, depois da missa eu ia lá no De Repente, ficava tocando lá até de madrugada, aquilo trouxe um monte de coisa na mente, que a tarde inteira com aquele trecho da música. Aí me deu a seguinte ideia, eu vou procurar saber o significado dessa música, uma música internacional, eu não sei falar o nome, não sei falar quem canta, mas eu fui procurar saber. Digitei um trechinho lá do meu jeito e achei. Só Jeová, aquele trechinho da música lá. Então, por que eu estou falando isso para os irmãos? De repente, os irmãos gostam de música internacional e ouvem. É errado? Não. Desde que você saiba o que está entrando por aqui. Já procurou? De repente, você já procurou saber o significado daquilo que você está ouvindo? Tem uma música que você gosta da barbaridade. E aí, já procurou saber o que ela significa? O que ela fala? De repente fala coisa satânica, demoníaca, aquilo vai minando. Aí, de repente acontece coisa na sua vida que não tem explicação. Tá indo tudo bem, de repente você põe aquela música lá para ouvir, daí para frente não vai mais. Já parou para prestar atenção nisso? Tem que parar. Como eu falo aqui, ó. O diabo ele não vai perder oportunidade nenhuma de fazer de tudo para te derrubar. Se ele puder entrar na sua mente através de uma letra, de uma música, de uma melodia, ele vai entrar. Ele vai entrar no seu inconsciente aí, ele vai fazer um estrago aí. Aí começa a vir pensamento ruim, começa a acontecer coisa que não era para acontecer, começa a ficar irritado. Aí começa a discutir com o cônjuge sem ter necessidade, sem ter motivo. Aí daqui a pouco fala assim, por que eu discuti com meu marido? Por que eu discuti com a minha esposa? Eu nem sei por que nós discutimos. Toma cuidado. Da mesma forma que eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco diante dos meus olhos, porque a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma, então aquilo que eu coloco diante dos meus olhos vai para onde? Vai para dentro. Aquilo que entra pelo meu ouvido vai para onde? Vai para dentro. Cuidado. Procura saber o significado das músicas que você ouve. É proibido ouvir? Não. Mas procura saber. Aí essa música que eu estou falando para os irmãos que eu ouvi aí, aquele dia foi a última vez. Eu não gosto mais dela, detesto. Acabou, para mim acabou. Porque eu sei o que significa aquele trechinho que eu ouvi. Não serve para mim, não serve para ninguém. Amém? Então, pense nisso. Versículo 18. Contudo,
Se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Pesado, né? Vamos ver o que significa essas coisas aqui? Por isso que eu trouxe a outra Bíblia aqui. A Bíblia de estudo, que está tudo detalhadinho aqui, ó. Tem um estudo aqui, ó, as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos ficar na obra da carne por enquanto. Ó, nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo de vida do crente, cheio do Espírito, e aquele controlado pela natureza humana e pecaminosa, do que Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crentes, ao enfatizar que o Espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das obras da carne como do fruto do Espírito. Obras da carne. A carne, o que significa a palavra carne para nós? É a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, o qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua, que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Então vamos lá, as obras da carne incluem prostituição. O que é isso aqui? A imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes e publicações pornográficas. Os termos, aqui agora é termo do latim aqui, ó, são traduzidos por um só em português: prostituição. Impureza, pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Ó, a impureza são o pecado sexual. A pessoa que tem um pensamento pornográfico, pecaminoso com outra pessoa, ela já atraiu o cônjuge. Não precisa ir lá com a pessoa. Só em pensamento, Jesus já falou que já traiu. Então, a impureza faz parte da obra da carne, ó, que são os pecados sexuais. Atos pecaminosos, o ato em si, vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. O terceiro, lascívia. Nessa tradução que eu li para os irmãos, os nomes são um pouco diferenciados, mas é a mesma coisa. Ó. Lascívia, sensualidade, ó, que eu falei na outra. É a pessoa seguir as suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Olha só o que é a lascívia. A idolatria, a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos. E também a confiança numa pessoa, numa instituição ou num objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior do que Deus e a sua palavra. Então a idolatria não é só a pessoa que adora uma imagem de um santo ou de alguma coisa. A idolatria é tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. É idolatria. Vamos dizer, eu não sou, mas vamos dizer que eu sou corintiano. Hoje tem jogo do Corinthians, hoje eu não vou no culto, eu vou assistir o jogo. No culto eu vou domingo que vem. Deus entende, Deus conhece meu coração. Você praticou idolatria, porque você colocou o jogo do time que você torce na frente do que era o tempo ali de você ir no culto, adorar a Deus.
Então isso aí já foi idolatria. Feitiçarias. Espiritismo, magia negra, adoração de demônios, uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Tudo isso faz parte da feitiçaria, a obra da carne. Então não é só o feiticeiro lá. O espiritismo, tem pessoas que seguem o espiritismo, né? Só por seguir, está sendo o quê? Está sendo taxado pela Bíblia como feiticeiro. Magia negra, adoração de demônios, uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Está sendo feiticeiro. Inimizades, intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade extrema. 7. Porfias. O que é porfia? Brigas e oposição, luta por superioridade. Então, a pessoa que está porfiando, está discutindo. Então, nenhum de nós deve entrar nesse tipo de coisa, em discussão, principalmente religiosa. Não vai levar a lugar nenhum. É obra da carne. Emulações. O que é emulações? É ressentimento. Inveja. Inveja amarga do sucesso de outros. E esse ressentimento aqui, são as emulações. Iras. Ira ou fúria explosiva, que irrompe através de palavras e ações violentas. Então a pessoa fica irada, né? E vai lá e começa a discutir, e daqui a pouco já cata o outro pro pescoço, já está rolando, já está batendo ou está apanhando, né? A ira é obra da carne. Tanto que a palavra de Deus diz assim, irai-vos, mas não pequei. Então de repente alguém fala alguma coisa que você fica, a vontade sua naquele momento é ir lá falar um monte de coisa, catar fulano pro pescoço e erguer do chão, assim, não é? Mas não faz. Deus falou para fazer o quê? Orar por essas pessoas. Então, a pessoa que anda em espírito, até um dia teve um pregador que ele deu um exemplo assim. Ele foi orar, Senhor, fulano falou isso de mim. Eu vou lá, eu vou catar ele no pescoço, eu vou matar ele, eu vou bater, eu vou matar, vou pisar em cima. É isso que a minha carne quer que eu faça. Mas não, o Senhor falou que é para mim ir lá e amar. Então eu vou lá, eu vou dar um abraço nele. Deu um exemplo assim, da oração que ele fez. Eu vou lá agora, vou dar um abraço nele. Então, quem anda em espírito, quem é servo de Deus, é assim que é para fazer. Pelejas, ambição egoísta e a cobiça do poder. Cuidado com isso. Ambição egoísta e cobiça de poder. Faz parte das obras da carne. Dissensões. A introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Também não pode. Se encaixa no que eu estava falando com os irmãos agora há pouco, né? Pega seu evangelho, introduz um monte de coisa no meio lá, para ver a igreja cheia, né? Aí, nós vamos fazer um propósito 7 semanas, hein? Não quebra o propósito, senão vai trazer maldição para sua vida, irmão. Não, então agora eu vou, tem que 7 semanas, Sueli, 7 semanas, hein? Haja o que houver, nós não podemos quebrar esse propósito, certo? Aí, toda semana tem o pedidinho do propósito com um envelopinho grudado. É para quê? Para juntar. É obra da carne. E está introduzindo no meio do evangelho. Chama o quê? Dissensões e heresias. Heresia. Grupos divididos dentro da congregação, formando concluios egoístas que destroem a unidade da igreja. Invejas. Antipatia ressentida contra uma pessoa que possui algo que não temos e queremos. É obra da carne. Homicídios. Matar o próximo por perversidade. A tradução do termo na Bíblia, Almeida, está embutida na tradução de mete, a seguir, por tratar-se de práticas conexas. Homicídios, obra da carne. Vou fazer uma ressalva aqui. Tem muita gente cometendo homicídio espiritual por aí.
Não é só homicídio ir lá, dar um tiro, ir lá com a faca e matar e passar em cima, atropelar com o carro e trucidar a pessoa. Tem um monte de gente por aí cometendo homicídios espirituais, matando pessoas. Com o quê? Com a boca, com a língua. A pessoa vai lá, estuda a palavra, né? E lê um livro, vê um vídeo, tira suas próprias conclusões e sai matando pessoas pela conclusão que ela tirou. Por quê? Porque não anda em espírito, está andando na carne. São homicídios espirituais. Cuidado, cuidado com isso. Está acabando já, viu? Nós vamos deixar o fruto do Espírito para... Não digo para semana que vem, se Deus assim me permitir, né? Mas para uma próxima. Bebedices. Descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante. Bebedice também faz parte da obra da carne. Glutonarias, diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexos e coisas semelhantes. Uma pessoa que é um glutão é uma pessoa também que come até que ele precisa de 300 gramas de comida, ele come 6 quilos. Aí daqui a pouco ele corre no banheiro, vomita tudo e volta lá para comer de novo. Isso é uma pessoa que é glutão. Ele não tem freio para ele. Talvez o estômago dele cabe, vamos dizer, 3 coxinhas, ele come 7 e 8. É uma pessoa, um glutão. Glutonaria, obra da carne. E o Paulo falou o quê? Andar em espírito. Para quê? Para que você não cumpra com as concupiscências da carne. As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Quem se diz crente em Jesus e participa dessas atividades iníquas, exclui-se do reino de Deus. Não terá salvação. Então, lembra, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Amém? Tem a obra da carne, que nós lemos, depois tem o fruto do Espírito. Mas vai ficar para a semana que vem. Eu vou dar continuidade nisso aqui, não vou deixar na metade do caminho, né? Vou colocar diante de Deus, nós vamos terminar esse estudo aqui semana que vem, para não ficar muito longo. Amém? Mas eu vou frisar de novo. Cuidado com pessoas que vêm com palavra doce no seu ouvido. Cuidado. O intuito do diabo é isolar a pessoa para destruir. E lembra, o diabo ele não vai aparecer na sua frente para te isolar, ele vai enviar os instrumentos dele. Então cuidado. Se ainda não aconteceu, tá para acontecer. Amém? Os irmãos entenderam? E dá uma estudada um pouco mais a fundo, vai lá, Gálatas 5, na sua casa, a hora que tiver um tempinho lá, vai estudar mais profundamente, Gálatas 5, deixa Deus falar com você, porque eu falo que tem coisas que Deus não vai colocar na minha boca, não vai colocar na boca de ninguém. Ele quer que você vá lá e pergunte para Ele. Então, vai, que a resposta vem. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor me direcionou para que eu trouxesse, meu Deus, essa mensagem, assim o fiz e creio que fui, Senhor, claro e objetivo. Mas se tiver alguma coisa, Senhor, que não ficou bem entendido para alguém aqui, que o Senhor venha, meu Deus, abrir o entendimento dessa pessoa, que ela venha entender, meu Deus, da maneira que foi colocado. E peço, meu Deus, que o Senhor continue nos ajudando, nos capacitando, para que a gente possa, meu Deus, colocar em prática tudo o que temos aprendido, para não entrar, meu Deus, novamente, debaixo do jugo da servidão, assim como foi colocado pela palavra do apóstolo Paulo aqui nessa noite. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta palavra em nome de Jesus. Você diz amém e graças a Deus.